a importância da intercessão pelos filhos e entes queridos. Olha só, a importância da intercessão. O que é intercessão? É quando você ora por eles. A importância da intercessão pelos filhos e entes queridos. Então vamos lá. Jó, ele fazia exatamente isso. Ele praticava exatamente isso. A Bíblia diz o que Jó fazia. Vamos ver na Bíblia? Põe aí na tela, por favor. Olha lá. Ó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, olha o que ele fazia, e oferecia holocaustos, ofertas a Deus, segundo o número de todos eles, de acordo com o número de filhos. Ele fazia um holocausto para cada filho, certo? Por que ele fazia holocausto? Porque naquela época funcionava assim, quando uma pessoa pecava, tinha que sacrificar um animal, né, Thaís? Uhum. O animal levava a culpa da pessoa. Era assim. Jesus não morreu na cruz? Ele não foi crucificado? Ele não morreu? Ele morreu para quê? Para pagar os nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar. Jesus foi o holocausto de Deus, o sacrifício de Deus. Ele morreu no nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados sobre ele. Só que antes de Jesus, como é que fazia para perdoar pecado? Holocaustos. Então Jó, ele pensava assim, bom, vai que o meu filho, a minha filha, os meus filhos fizeram algo errado, pecaram contra Deus, eu vou fazer um holocausto aqui por eles, para que eles sejam perdoados. Então ele fazia isso, pedindo a Deus que santificasse, que perdoasse os filhos dele. E ele acordava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, de todos os filhos que ele tinha. Pois dizia, olha lá, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, Thaís, não foi só uma vez. Não. Era sempre que ele fazia. Era contínuo. Ele pensava, vai que os meus filhos pecaram, vai que os meus filhos erraram, então eu vou interceder por eles diante de Deus. Uhum. Ele se sacrificava também junto com aqueles holocaustos, porque ele acordava de madrugada, ele intercedia por cada filho, ele não fazia nem um para todos, né? Ele fazia de acordo com os seus filhos, um para cada filho. Quer dizer, Imagina o trabalho que dava. Exatamente, eles tinham muitos filhos. Então, com isso nós vemos a importância da gente não ter preguiça, da gente não ter, a gente não pensar duas vezes ao momento de sacrificar, por interceder, para cuidar não só fisicamente, porque muitas mães se sacrificam, acordam cedo para levar para a escola, ou até já tão grandes, acorda cedo para fazer a comida, para cuidar dos filhos. Isso é bom, porque você está cuidando deles. Porém, esse não é o único tipo de cuidado. Você também deve se sacrificar na intercessão por cada um deles, assim como Jó fazia. Que é um cuidado espiritual. Existe o cuidado físico, que é você se preocupar, estar próximo, né? Tentar ajudar com a palavra, com algum conselho. Mas isso tudo está só no campo físico. Existe o campo espiritual, que é o poder da oração. É quando você ora pelos seus filhos, é quando você ora pelos... Ali fala filhos, mas isso inclui a família inteira. Então a gente tem que interceder diante de Deus sempre, porque Jó fazia isso continuamente. Deve ter alguém assistindo a gente pensando assim, eu vou desistir. Eu vou desistir desse casamento, eu vou desistir
dessa situação porque não adianta, não muda, não resolve. Desiste não. Seja constante. Tudo que você fez até aqui não foi em vão, não. Sabe como é que funciona? Às vezes a pessoa vai caminhando. Quando ela está chegando na resposta, o diabo começa a trabalhar. Tá vendo? Não vai adiantar nada. Você pode parar, desiste. Aí ela está quase conseguindo. O que ela faz? Se cansa. Aí volta lá na estaca zero de novo. Só faltava um pouquinho. Você não sabe, mas às vezes falta só um pouquinho. Não desiste não. Continua. Deus vai honrar você. Amém? Só que não é só isso não. Eu vou te mostrar outra frase agora. E outro ensinamento. Por favor. A família que crê em Deus também enfrenta tempos de lutas. Então, às vezes a pessoa pensa, não, agora vai ser só vitória, só bênção, não vai ter mais luta, não. Negativo. A família que crê em Deus também enfrenta luta. A família de Jó enfrentou luta. Vamos ver? Olha só. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão mais velho, eis que veio um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia ou a nova. Olha só que coisa. Jó recebeu a notícia triste, que os filhos tinham morrido. Aí você vai falar assim, poxa, mas ele não orava pelos filhos? Poxa, mas ele não... Sim. Só que o caso de Jó foi um caso isolado. Não é que vai acontecer isso com você. Não vai. Não vai acontecer, está repreendido. Mas só para você entender, Jó, ele foi provado com a autorização de Deus, porque o diabo falou que Jó só servia a Deus porque Deus dava tudo para ele. Aí Deus falou, não, ele me serve porque ele me ama de verdade. Pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. Aí o diabo foi e destruiu a família, os filhos e muitas outras coisas. Mas isso foi um caso isolado. Foi o que aconteceu com Jó. Mas o que eu quero trazer para você? Que assim como Jó passou por esse problema, você pode passar por outros problemas. Não é que você vai viver a mesma coisa que Jó viveu, não é isso. Mas pode ser que você vai passar outras lutas. Pode ser que você está orando pelo teu filho e você vai chegar em casa e vai encontrar ele dopado de remédio, de vício, embriagado. Aí a pessoa fala, tá aí, ó. Poxa, eu tô orando para ele, parece que ele tá piorando. Ele não tá piorando. É porque até a família que busca a Deus enfrenta momentos de luta, momentos de perda às vezes. Quantas pessoas não perderam seus entes queridos? Ou seja, a gente está no mundo. E a Bíblia fala que no mundo teremos o quê? Aflições. Só que Jó não perdeu a fé, não. Mesmo acontecendo isso aí com ele não perdeu a fé. Ele não deixou de confiar em Deus. E no final, Deus deu tudo em dobro para ele. Mas entenda uma coisa. Nós não estamos isentos de problemas. O problema pode se levantar. Você vai vencer ele. Você vai superar. Não desista. Não espere só coisa boa. Pode ser que venha a luta. Porque vem para todo mundo. Mas você vai vencer a luta. Você vai superar a luta. Quantas vezes já não falei aqui que a gente também tem luta? As nossas lutas, às vezes, são diferentes da sua. Mas nós também temos lutas. Porque a gente tem aqui milhares de pessoas que acompanham. Então o diabo se levanta contra nós para tentar destruir esse ministério. Você acha que o diabo quer que você esteja aqui assistindo? Fazendo da tua casa o santuário de Deus? Não. Claro que não. Então ele tenta atrapalhar, ele tenta impedir. Mas não vai. A luta vem, mas você vai vencer a luta. Nós vamos vencer a luta. Então,
a família que é de Deus também pode passar dificuldade, mas vai vencer se perseverar. Exatamente. E nós vemos que em toda a vida de Jó, em toda a história de Jó, Deus sempre esteve acima de tudo. Verdade. Deus sempre esteve acima do dinheiro. Deus sempre esteve acima da família. Deus sempre esteve acima de tudo que ele tinha. Por isso que quando acontecia qualquer problema com ele não questionava Deus, ele não dizia, Deus, isso aconteceu, não mostrava, como diz a frase, né? Ele não mostrava para Deus o tamanho do problema dele. Pelo contrário, ele mostrava o tamanho do Deus dele para aqueles problemas que estavam acontecendo, e era isso que ele fazia. Ele demonstrou dentro da história dele muitas vezes que nada era mais importante para ele do que a presença de Deus, nem mesmo a própria vida dele, né? A saúde dele, nada era mais importante. Por quê? Como ele conseguia, né, ter essa visão? Como ele conseguia ter essa força? Que talvez você diga, eu não tenho essa força, eu não consigo ver dessa forma, né? As coisas são muito importantes para mim. E às vezes a minha relação com Deus não tem sido tão forte. O que ele fazia? Ele tinha comunhão com Deus continuamente. Então, quando vinha um problema contra ele, a reação dele era boa porque a relação dele com Deus era contínua, era diária, era forte. E isso fazia com que ele passasse por todos os problemas, todas as lutas e continuasse firme. Isso é muito importante, muito importante. Guarda isso no teu coração. Mais um ensinamento que eu quero te passar. Olha só, leia comigo. A fé precisa se manter mesmo sem apoio dentro de casa. Isso aí acontece com muita gente. Tem muita gente que ela não tem um apoio dentro de casa. Ela tá orando, tá assistindo o culto, tá buscando a Deus, mas o marido não quer, o filho não quer, a esposa não quer, não gosta, fala mal, critica. Ela não tem um apoio dentro de casa. Mas isso não pode fazer ela desistir. Porque Jó também passou por isso. Depois que aconteceu tudo de ruim na vida de Jó, no momento mais difícil da vida dele, ele não pôde contar tanto com a esposa dele. A esposa dele falou algo muito, muito ruim. Mas ele também não ficou com raiva dela, ele também não abandonou ela. Mas olha só que interessante, isso acontece com você também às vezes. Presta atenção, põe na tela pra gente. Olha só, pode ler esse, Thaís, por favor. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Deixa na tela. A esposa de Jó apoiou a fé dele? Não. A esposa de Jó falou para ele, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou, não, mulher, você está falando como qualquer doida, você não faz isso não. Pelo contrário, nós temos que continuar crendo em Deus. E ele não pecou com os lábios. Então entenda, ele não teve apoio da esposa dele. Porque a esposa dele, nesse momento, ela não estava no mesmo nível espiritual que ele. E às vezes, o seu familiar, ele não tem o conhecimento que você tem. Ele não tem a fé que você tem. Ele não tem a comunhão com Deus que você tem. Então, para eles é mais difícil, eles não entendem. Muitos deles vão criticar, muitos deles vão duvidar, mas você não. Mesmo sem o apoio deles, você vai continuar buscando, crendo, confiando. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer e o seu familiar que não te apoiou vai ver a sua vitória e vai crer em Deus também. Essa é a minha fé. Amém. Amém. E nós podemos trazer para a nossa vida uma reflexão. Sim. Quem nós temos sido? Será que nós temos sido como a esposa de Jó,
que aguentou por um tempo e depois reclamou e Sim. Depois Perdeu a fé. Pensou até em desistir, pensou em até amaldiçoar a Deus e morrer, falando isso para ele. Ou nós temos sido como Jó, que permaneceu firme, que não pecou contra Deus. Se você vê que você tem sido como a esposa de Jó, que até creu por um tempo, ou até tem crido e tem pensado em desistir, em desanimar, a força, a hora é agora de você mudar, de você transformar essa situação e se tornar em Jó. Em não pecar contra Deus, pelo contrário, permanecer firme, porque foi isso que aconteceu na vida dele e ele teve muito mais do que aquilo que ele perdeu. O dobro. E ali fala que ele não pecou contra Deus com os lábios. Às vezes a gente peca com os lábios, reclamando, dizendo que não aguenta mais, que vai desistir. Preste atenção. Você tem o apoio de Deus e o nosso. Você pode estar passando a luta que for aí na sua casa. Você vai vencer.